o milagre que mudou a vida de Patrícia. Patrícia sempre foi uma mulher batalhadora. Aos 38 anos, ela trabalhava como auxiliar administrativa em uma pequena empresa, criava sozinha o filho de 12 anos, Lucas, e ainda cuidava da mãe doente, Dona Maria, que sofria com diabetes e problemas renais. A vida não tinha sido fácil. O pai de Lucas abandonou-os quando o menino tinha apenas 3 anos, e desde então, Patrícia carregava sozinha o peso da casa. Mas o que mais afligia não era só a luta financeira ou a solidão, era uma dor que ninguém via. Há 2 anos, Patrícia começou a sentir um cansaço extremo, como se seu corpo estivesse desligando aos poucos. Exames revelaram uma doença autoimune rara, que atacava suas articulações e órgãos internos. Os médicos falavam em tratamentos caros, remédios que davam apenas alívio temporário, e a possibilidade de, em pouco tempo, ela não conseguir mais trabalhar. A ideia de deixar Lucas sem sustento a aterrorizava. As noites eram de choro silencioso, enquanto ela pedia a Deus uma saída. Senhor, eu não aguento mais. Me mostra um caminho, sussurrava, esgotada. Foi então que sua vizinha, Dona Jussara, uma senhora evangélica que sempre a cumprimentava com um sorriso, percebeu seu desespero. Um dia, enquanto Patrícia voltava do médico com os olhos inchados de chorar, Jussara a chamou: Minha filha, você não precisa carregar isso sozinha. Na minha igreja, Deus opera milagres todos os dias. Venha comigo domingo, só uma vez. Não custa nada tentar. Patrícia, sem forças para discutir, apenas assentiu. O que ela não sabia é que aquele convite mudaria sua vida para sempre. No domingo seguinte, Patrícia entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus. O que mais a impressionou não foi o prédio ou a quantidade de pessoas, mas a atmosfera de fé que parecia palpável. Enquanto a banda louvava, ela sentiu algo diferente e uma paz que não experimentava há anos. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a corrente da libertação, Patrícia sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. Deus não quer que você viva preso à doença, à falta, à derrota. Hoje é o dia da sua vitória, declarou o pastor, com uma autoridade que vinha de algo maior. No final do culto, quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem à frente, Patrícia hesitou. Mas então lembrou do rosto de Lucas, de sua mãe frágil, e deu um passo adiante. Ao chegar ao altar, uma obreira a recebeu com um abraço apertado. Deus vai te curar, irmã. Patrícia chorou enquanto o pastor ungia sua testa com óleo e orava com uma fé contundente. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, te restaura. Receba a sua cura. A oração era tão forte que Patrícia sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Quando abriu os olhos, o pastor olhou nos seus e disse: Não desista. Volte na quinta-feira para a Fogueira Santa. Deus tem mais para você. Patrícia voltou. E voltou novamente. A cada culto, ela ouvia testemunhos de pessoas que haviam sido curadas de câncer, libertas de dívidas, restauradas em seus casamentos. Se Deus fez por eles, pode fazer por mim, pensava. Ela começou a participar das campanhas de fé, como a campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde, apesar da fraqueza física, ela se apegou à palavra. Jejuando não é de comida que o homem vive, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, li em Mateus 4:04. À noite, enquanto Lucas dormia, ela assistia aos cultos pela internet e orava, mesmo quando as dores nas juntas a faziam gemer. Mas o momento decisivo veio numa vigília de oração. Era uma sexta-feira, e o templo estava lotado de pessoas que, como ela, buscavam um milagre. O pastor falava sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer ver se você confia nele, disse. Patrícia, que mal tinha dinheiro para o aluguel, sentiu o coração apertar. Mas então lembrou das palavras do pastor: quando você dá, você abre a porta para Deus agir. Com as mãos trêmulas, ela colocou na sacola de ofertas o pouco que tinha um valor que, humanamente, faria falta, mas que ela entregou como semente. Naquela mesma noite, durante a oração de libertação, o pastor chamou os enfermos para serem ungidos. Patrícia foi uma das primeiras. Enquanto o pastor impunha as mãos sobre ela, ela sentiu um calor intenso invadir seu corpo, como se algo estivesse saindo dela. De repente, uma dor aguda percorreu suas costas, mas em segundos, sumiu. Ela abriu os olhos, confusa, e tentou se levantar.
para sua surpresa, não sentiu a dor habitual nas articulações. Caminhou alguns passos, depois correu. As lágrimas escorriam enquanto ela gritava: "Estou curada. Jesus me curou." O pastor sorriu e disse: "Isso é fé, irmã." Deus honrou a sua obediência. Naquela noite, Patrícia dançou no altar, algo que não fazia há anos. Quando chegou em casa, Lucas, assustado com sua energia, perguntou: "Mãe, o que aconteceu com você?" Ela o abraçou forte e respondeu: "Deus me curou, filho. Tudo vai mudar agora." Nos dias seguintes, Patrícia voltou ao médico. Os exames, que antes mostravam inflamação generalizada, agora estavam normais. "Isso não tem explicação médica", disse o médico, incrédulo. Mas Patrícia sabia, era o poder de Deus. Ela voltou à igreja no domingo seguinte para dar seu testemunho no altar. Com a voz embargada, contou como a doença a havia destruído por dentro, como quase desistiu, mas como a fé na Universal a salvou. Se você está passando por algo impossível, não desista. Deus é fiel. Ele usou esta igreja, estes pastores, estas orações para me dar uma nova vida, declarou, enquanto o templo explodia em glórias a Deus. Hoje, Patrícia não só está completamente curada como também viu sua vida financeira se transformar. Pouco depois do milagre, ela recebeu uma proposta de emprego melhor, com um salário que lhe permitiu pagar as contas e ainda ajudar sua mãe com o tratamento. Lucas, que antes via a mãe sofrer, agora vê sorrir e falar de Deus com uma paixão que contagia. Ela se tornou cooperadora da igreja, participando ativamente das correntes de oração e incentivando outros a não desistirem. Sua lição de vida? A fé não é só acreditar que Deus pode, é agir como se Ele já tivesse feito. Quando eu dei meu pouco, quando eu me levantei mesmo fraca para ir à igreja, quando eu orei mesmo sem ver resposta imediata, estava plantando minha semente. E Deus, que é justo, me deu a colheita em dobro. Não importa o tamanho do seu problema, na Universal, você vai encontrar uma fé que move montanhas. Porque aqui, Deus não é uma teoria, Ele é real, e Ele opera milagres todos os dias. Hoje, toda vez que Patrícia entra na igreja, ela beija o chão. Não por superstição, mas por gratidão. Porque ali, onde muitos veem apenas um templo, ela viu a mão de Deus estendida para tirá-la do abismo. E isso, nenhum médico, nenhum remédio, nenhuma força humana poderia ter feito. Só Jesus. Patrícia não imaginava que sua história inspiraria tantas pessoas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, enquanto ela aguardava o culto começar, uma mulher se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Era Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que carregava nas costas uma dor que parecia não ter fim. Seu filho, viciado em drogas há mais de uma década, estava à beira da morte em um hospital. Os médicos já tinham dito que não havia mais o que fazer. "Minha filha, eu ouvi seu testemunho semana passada e algo dentro de mim disse: vá até ela." "Você acha que Deus pode salvar meu filho?" perguntou Dona Maria, segurando com força o braço de Patrícia, como se aquela fosse sua última esperança. Patrícia sentiu o coração apertar, mas também uma chama acender dentro dela. Lembrou-se das vezes em que pensou que não havia saída, das noites em que chorou até não ter mais lágrimas, dos dias em que a dor no corpo era tão forte que mal conseguia se mover. Mas também se lembrou do dia em que, mesmo assim, ela escolheu crer. "Dona Maria, se Deus fez por mim, Ele faz por você. Mas temos que agir na fé. Não é só pedir, é lutar. Vamos orar agora mesmo, e a senhora vai trazer uma oferta, mesmo que seja R$ 1, como semente." "Porque Deus não desiste de ninguém", disse Patrícia, com uma convicção que só quem já viu o impossível se tornar possível poderia ter. As duas se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, entre irmãos que passavam e paravam para se juntar à oração. Dona Maria chorava, mas suas lágrimas já não eram só de dor, eram de uma esperança que começava a nascer. Patrícia orou com autoridade, declarando vida onde havia morte, liberdade onde havia escravidão. E quando terminou, olhou nos olhos daquela mãe e disse: "Agora, vá ao hospital e fale com seu filho. Não como se ele fosse morrer, mas como se ele já estivesse curado. Porque a fé se prova na atitude." Dona Maria saiu dali com um fogo novo no peito. No dia seguinte, ela voltou à igreja, mas dessa vez não estava sozinha.
Ao seu lado, caminhava um jovem magro, de olhos fundos, mas com um brilho que não estava lá antes. Era seu filho. Os médicos não entendiam, os exames não explicavam, mas ele havia acordado daquela noite para a manhã seguinte sem dor, sem sintomas de abstinência, com a mente clara pela primeira vez em anos. Ele pediu para vir aqui, contou Dona Maria, emocionada. Disse que sonhou com um homem de túnica branca que segurou sua mão e falou: levante-se, seu tempo de escuridão acabou. O rapaz, agora de cabeça baixa, mas com lágrimas de gratidão, confirmou: eu senti algo sair de mim. Como se uma corrente se quebrasse. E quando acordei, era como se tivesse nascido de novo. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Patrícia abraçou os dois, sentindo no peito aquela mesma paz que invadiu sua vida quando ela mesma experimentou seu milagre. Mais uma vez, Deus tinha mostrado que na Universal não há casos perdidos. Não há doença sem cura, não há vida sem solução, quando a fé é colocada em ação. E assim, Patrícia entrou para o grupo de obreiras da igreja. Não porque alguém a obrigou, mas porque ela não conseguia mais ficar parada. Toda semana, ela estava lá, compartilhando sua história, orando por quem chegava quebrado, mostrando que a mesma fé que a salvou poderia salvar qualquer um. Eu já fui uma mulher que não tinha forças nem para levantar da cama, ela dizia, olhando nos olhos de cada pessoa que se aproximava. Mas hoje eu corro. Corro para abençoar, corro para servir, corro para dizer, o Deus que me curou, que libertou o filho da Dona Maria, esse mesmo Deus está aqui hoje, esperando por você. E as pessoas acreditavam. Porque não era só uma história, era uma vida transformada. Não era só uma promessa, era um milagre que se repetia, dia após dia, na vida de quem decidia não desistir. Porque na Universal, a fé não é só uma palavra. É uma porta que se abre para o impossível. E Patrícia, que já esteve do outro lado dessa porta, agora vivia para mostrar o caminho. Era uma tarde de sábado quando um homem entrou na igreja arrastando os pés, como se cada passo fosse uma batalha. Seu nome era Carlos, um pai de família que há meses lutava contra uma depressão profunda. Os remédios não adiantavam mais, as noites eram longas e os pensamentos, escuros. Ele já tinha perdido a esperança, até que um amigo, também transformado na Universal, o levou até ali. Patrícia ouviu logo que ele entrou. Reconheceu aquele olhar vazio, aquele peso nos ombros, era o mesmo desespero que ela já tinha sentido. Sem hesitar, se aproximou e segurou suas mãos, ainda frias. Você não veio aqui por acaso, ela disse, com uma firmeza que só quem já viu o milagre de perto pode ter, Deus te trouxe até aqui porque Ele tem uma palavra para você hoje. Carlos tentou sorrir, mas as lágrimas vieram primeiro. Ele não aguentava mais. Não aguentava o vazio, a angústia, a sensação de que nada mais fazia sentido. Patrícia não solitou suas mãos. Ela começou a orar, não com palavras bonitas, mas com uma fé que quebrava qualquer dúvida. Senhor, este homem é teu. Tu o criaste para a vitória, não para a derrota. Quebra essas correntes hoje, como quebraste as minhas. Sua voz ecoava pela igreja, e quem estava ali sentia que não era só uma oração, era uma batalha espiritual sendo travada. De repente, Carlos sentiu algo estranho. Não era alívio, não ainda. Era como se uma pressão pesada começasse a se soltar de dentro dele. Patrícia continuou orando, agora com mais intensidade, e então, sem aviso, Carlos caiu de joelhos. Não de fraqueza, mas de uma entrega total. E começou a chorar. Chorar como quem joga fora anos de dor. Quando se levantou, seus olhos eram outros. Não havia mais aquela sombra. Havia luz. Ele olhou para Patrícia, incrédulo. Eu sinto paz, disse, passando a mão no rosto molhado. É como se algo tivesse saído de mim. Patrícia sorriu, porque ela sabia. Sabia que aquele era só o começo. Sabia que Deus não faz nada pela metade. Isso é só o início, irmão, ela falou, colocando a mão no ombro dele. Agora você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque aqui, milagre não é exceção. É regra. E assim, mais uma vida era transformada. Mais um testemunho se juntava aos tantos outros que enchiam aquelas paredes. Porque na Universal, não era só Patrícia que corria para abençoar. Era um exército de pessoas que, como ela,
tinham sido tiradas do lixo da vida para se tornarem instrumentos de Deus. Carlos voltou no domingo. E na quarta. E no sábado seguinte. Cada vez mais leve, cada vez mais cheio de propósito. Até que, algumas semanas depois, foi ele quem segurou a mão de outro que chegava quebrado e disse: Eu já estive no lugar que você está. Mas Deus me tirou de lá. E Ele vai te tirar também. Porque milagre chama milagre. E fé gera fé. E assim, a obra de Deus continuava, não por acaso, mas porque havia pessoas como Patrícia, que não se contentavam em ser salvas, mas corriam para salvar. E a igreja seguia de portas abertas, porque o impossível, ali, era só mais uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. Naquele mesmo sábado à noite, enquanto Carlos falava com um homem recém-chegado, um jovem com os olhos inchados de choro e as mãos trêmulas, Patrícia observava de longe com o coração cheio. Não era orgulho, era gratidão. Porque ela sabia que aquele mesmo Carlos, há poucas semanas, tinha entrado ali com o mesmo desespero, pronto para desistir de tudo. Mas algo tinha mudado. E não era só ele. O jovem que Carlos abraçava se chamava Rafael. Tinha 23 anos, uma filha de 2 que ele mal via e uma dependência que o estava matando aos poucos. Chegou à Universal arrastado pela irmã, que já não sabia mais o que fazer. É a última chance, ela tinha dito no carro, com lágrimas nos olhos. Rafael entrou de cabeça baixa, achando que era só mais um lugar onde iam tentar consertá-lo com palavras vazias. Mas então ouviu Carlos. Eu já vendi tudo o que tinha por um pouco de paz. Já acordei no chão de hospital sem saber como cheguei lá. Já olhei no espelho e não reconheci nem minha própria cara. A voz de Carlos não tremia. Era firme, como de quem já tinha passado pelo fogo e saído vivo. Mas aqui, irmão, aqui tem algo diferente. Não é religião. É vida. Rafael levantou os olhos. E foi aí que viu. Não eram só as palavras. Era o brilho no olhar de Carlos, era a mão que não soltava a dele, era o cheiro de café que vinha do fundo do templo, onde irmãs serviam aos que chegavam com fome, não só de pão, mas de esperança. Era o som dos louvores, não cantados perfeitamente, mas com alma. Era a pastora que passou por eles e parou só para colocar a mão no ombro de Rafael e dizer: Deus te viu chegar, filho. E ele não vai te deixar sair daqui do mesmo jeito. Algo dentro dele estalou. Naquela noite, Rafael chorou como não chorava há anos. Não foi um choro de derrota. Foi um choro de quem finalmente entende que pode largar o peso. Quando a campanha de fé foi anunciada, traga o que você tem, mesmo que seja pouco, e Deus vai multiplicar, ele tirou do bolso as últimas notas amassadas que tinha guardado para a próxima dose. Com as mãos trêmulas, colocou no altar. Não tenho mais nada, Deus sussurrou. Mas se o Senhor quiser, pode ficar com isso. Eu só quero voltar a ser pai. Só quero acordar de manhã e não ter vergonha de mim mesmo. O que aconteceu depois, nem ele nem Carlos conseguiram explicar direito. Na segunda-feira, Rafael acordou com uma mensagem no celular, era a ex-mulher, dizendo que a filha dele tinha perguntado por ele no domingo e que, se ele quisesse, poderia vê-la naquele final de semana. Não era um convite qualquer. Era a primeira vez em meses que ela abria a porta. Na terça, o dono da oficina onde ele trabalhava, quando aparecia, o chamou no cantinho e disse: Olha, Rafael, não sei o que aconteceu com você, mas se continuar assim, semana que vem você volta pro turno fixo. E se precisar de adiantamento, a gente vê. Na quarta, ele estava de volta na Universal. Desta vez, não arrastado. Desta vez, correndo. E assim, como Carlos, como Patrícia, como tantos outros que já tinham passado por ali, Rafael descobriu que milagre não é só o que a gente vê de repente. Às vezes, é o que Deus vai costurando devagar, ponto por ponto, até que um dia a gente olha para trás e percebe: eu não sou mais quem eu era. Porque a igreja não era um lugar de santos perfeitos. Era um hospital de almas. E ali, entre as paredes que já tinham ouvido tantos gemidos e visto tantas lágrimas, Deus continuava fazendo o que sempre fez, transformando cinzas em beleza. E a história não parava por aí. Porque enquanto Rafael se ajoelhava no altar, outra pessoa entrava pela porta dos fundos, com o rosto marcado pelo cansaço e os olhos cheios de uma dor que parecia não ter nome.
E alguém, talvez Patrícia, talvez Carlos, talvez até o próprio Rafael, já se levantava para ir ao encontro dela. Porque na Universal, ninguém ficava sozinho. E cada milagre era só o começo de outro. E ali, entre os bancos de madeira gastos pelo tempo, a mulher, que se chamava Clara, deixou escapar um soluço abafado. As mãos tremiam, e o peso que carregava parecia maior do que ela mesma. Mas antes que a vergonha a fizesse recuar, uma voz suave quebrou o silêncio. Você não precisa carregar isso sozinha. Era Patrícia, com os olhos ainda úmidos das lágrimas que havia derramado minutos antes, agora estendendo a mão não como quem oferece esmola, mas como quem conhece a dor de tropeçar no escuro. Ao seu lado, Rafael se levantou, os joelhos ainda dormentes do tempo ajoelhado, mas o coração leve. Ele sabia bem o que era ser puxado do abismo por uma palavra no momento certo. Clara hesitou. Como explicar que sua filha, a menina de riso fácil, havia se perdido nas ruas, levada por promessas vazias? Como dizer que já não sabia mais onde procurar? Mas antes que as palavras se formassem, Carlos, o mesmo que meses antes havia entrado arrastando culpas, aproximou-se com um papel na mão, um endereço, um nome, uma pista. Não por acaso, mas porque alguém havia orado por isso na madrugada anterior. 3 dias depois, Clara voltou. Desta vez, não sozinha. Ao seu lado, a filha, magra, com olheiras, mas viva, seguiu-a até o altar. Não houve sermões, nem olhares de julgamento. Só braços abertos, e um coro de vozes que, sem ensaio, começou a cantar, o que estava morto reviveu. Porque milagre não é só o que vemos. É o fio invisível que Deus tece entre uma oração murmurada às 3 da manhã e uma porta que se abre à tarde. É a mão que se estende antes mesmo que peçamos. É a certeza de que, no meio do caos, alguém está costurando a nossa história de volta. E a lição? Que a fé não é a ausência de tempestades, mas a certeza de que há um porto, e ele tem nome. Que as cicatrizes não são sinais de derrota, mas mapas de onde Deus nos encontrou. E que, numa igreja que parece cheia de gente comum, o extraordinário acontece, corações partidos se tornam lar para outros corações partidos. Porque no final, o maior milagre não é mudar as circunstâncias. É descobrir que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda acredita em nós. E isso muda tudo.